Testamento, vamos abri-la na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e eu vou retomar o texto que nós falamos semana passada, lendo do capítulo 2, versículo 11 até o versículo 22. Quero fazer uma abordagem hoje no outro prisma. Fizemos a semana passada uma leitura e um desdobramento desse texto. Hoje queremos fazer a nova leitura e trazer um novo horizonte para os irmãos. Diz assim o texto bíblico, capítulo 2, versículo 11 em diante de Efésios. Portanto, lembrai-vos que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças, ou melhor, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Até aí está bom a leitura. Queridos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse texto, pelo menos em 3 momentos. Versículos 11 e 12, especificamente, como sendo um primeiro bloco, e então segue-se o segundo bloco, versículos 13 até o versículo 19, e um terceiro momento, versículos 20 a 22. Com essa divisão, os irmãos poderão ter uma noção muito clara do que o apóstolo Paulo está apresentando. Os versículos 11 e 12, que é o primeiro momento, ele poderia ser comparado ou poderia ser colocado de modo paralelo ao capítulo 2, versículos 1 a 3. A estrutura é basicamente a mesma. Por que a estrutura é basicamente a mesma? Os irmãos perceberão que o capítulo 2, versículos de 1 a 3, mostra a condição do homem em relação a si mesmo, nos seus pecados, e em relação a Deus, morto para com Deus e vivo debaixo do governo do império das trevas, totalmente subjugado pelas forças espirituais na sua mente, na sua carne, no seu coração, nas suas faculdades. E nós vamos ver agora também no capítulo 2, versículo 11 e 12, a condição desses que estavam sem Deus, desses que estavam mortos, em relação ao plano de Deus. Ou seja, ele vai fazer uma comparação dos gentios em relação aos judeus. E a ideia, quando se compara judeus e gentios, foi aquela que nós colocamos na semana passada, é que, imagine vocês, vamos entender aqui a estrutura dessa história de judeus e gentios. Nós temos a humanidade criada em Adão, que segue em unidade, mesmo depois da queda, unida na morte, unida também na queda, até o capítulo 11 de Gênesis, quando o homem faz um ciclo completo de queda. Ou seja, o homem ele começa a cair
no capítulo 3 de Gênesis. Entenda cair, não no sentido de uma queda, de um patamar maior para um inferior, mas entenda que o que se chama comumente de queda, nós entendemos que o homem começa a se desintegrar de Deus a partir de Gênesis capítulo 3. Ou seja, começa uma desintegração, o homem vai pouco a pouco se afastando de Deus no coração e na consciência. E isso acontece em pelo menos 3 estágios: em Adão, em Caim e por último em Nirode. Então esses 3 nomes, Adão, Caim e Nirode, apresentam como se 3 níveis em que o homem, a partir do primeiro momento em Adão, começa a se desvencilhar do Criador. Sabe o que está lá em Salmo capítulo 2, versículos de 1 a 3, quando diz que as nações, os homens, os reis da terra, eles dizem em relação a Deus: rompamos e sacudamos de nós os seus laços e algemas. Ou seja, é o homem que não quer viver ligado a Deus, que não quer viver unido a Deus. É o ramo que, sendo um ramo da videira, ele não quer ser um ramo da videira. E como ele não pode se amputar da videira, de si mesmo, porque o homem nem pode criar e nem pode destruir o que Deus fez, o que esse homem faz no seu coração? Ele então, sendo um ramo da videira, estando na videira, ele não permanece na videira. Então, até uma coisa meio paradoxal em João capítulo 15, porque Jesus fala que o ramo, estando na videira, tem que permanecer na videira. Ora, se ele está, ele já está. Como é que o ramo, estando, ele pode não produzir frutos? Ora, ele estando não produz frutos porque não permaneceu. Mas o ramo se amputou da videira? Essa é a pergunta. O que os irmãos pensam sobre isso? Muito bem, então o ramo estando na videira, ele não tem como não estar, porque estar na videira é algo inevitável, ou mesmo que significa que todas as coisas estão em Cristo, dele procedem, nele existem, perfeito? Mas pode, mesmo esse ramo estando na videira, não produzir frutos. Ora, mas como pode estar na videira e não produzir frutos? Aí é onde diz: permanecei em mim. Então você tem que estar na videira, isso é um fato consumado. O ramo não pode se auto-amputar, não tem como, você não pode a partir de então falar assim: a partir de hoje eu não vivo mais em Deus, não existo mais em Deus, não me movo mais em Deus. Isso é impossível. Mas você pode no coração e na consciência se afastar, se tornar independente. É o que significa não permanecer na videira, estando, mas não permanece no coração. É esse tipo de afastamento. Eu falei do Salmo o Salmo de número 2, né? Rompamos de nós os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, isso aconteceu no início, quando em Adão o homem começa esse processo de desintegração de Deus. O ponto final dessa desintegração se dá primeiramente em Adão, quando ele decide não mais confiar em Deus, mas confiar na voz da serpente, porque ele deseja ser igual a Deus. Prossegue para Caim, quando diz que Caim, saindo da presença de Deus, foi habitar uma terra distante. Então, ele sai da presença. Aqui em Adão temos uma ilusão e temos uma presunção de querer ser igual. Caim, além de estar no mesmo sentimento e espírito de Adão, ele prossegue indo para uma terra distante, saindo da presença de Deus. E por último, em Nirode, capítulo 10 e 11 de Gênesis, nós vemos o homem se rebelando definitivamente contra o Criador. Daí é que começa então a história dos judeus, ou que seja, dos hebreus, melhor dizendo, quando Deus chama Abraão para sair do meio daquele povo, daquelas gentes, dos gentios, para que em Abraão Deus trouxesse à existência uma nova nação, uma nação eleita, uma nação que levaria, preste atenção, a marca na carne da circuncisão. E a partir de então surgem os chamados incircuncisos
e os circuncisos. Ora, o que isso significa? Entenda que a expressão carne, a ideia de carne, o conceito de carne, que sobretudo o Novo Testamento vai nos trazer, é a condição do homem completamente alienado de Deus. Essa é a ideia de carne. Então, imagine, se o homem começa a se desintegrar de Deus em Adão, prossegue em Caim e chega até Nirode, ali o homem se torna plenamente carnal. O homem se torna plenamente alienado de Deus. Agora imagine, Deus chama Abraão do meio dessa gente e diz: Abraão, você vai ser alguém cuja carne foi tratada. Aí entra a ideia da circuncisão, que é esse corte. É o cortar a carne e o lançar fora a carne. Então a ideia da nova nação que nasceria a partir de Adão era de uma nação circuncidada. A ideia de um povo separado das gentes carnais, separado do mundo carnal, separado do mundo desintegrado de Deus. Seria uma nação santa, uma nação que se poderia dizer que ela poderá então cumprir o propósito de Deus, porque ela foi, como se diz no sentido geral, a ideia, ela teria sido redimida, né? Teria sido separada. E daí nós temos os incircuncisos nas gentes, nos gentios, e os circuncisos em em Abraão, desculpe-me. De modo então que, mas essa separação de incircuncisos e circuncisos deveria ser entendido no sentido simbólico da coisa. Qual é o sentido simbólico da coisa? Os judeus, ou que sejam os hebreus, deveriam entender o significado da circuncisão enquanto um selo da fé, como está lá em Romanos, capítulo 4, versículo 11. Ora, se é um selo enquanto um símbolo da fé, então esse selo, se é símbolo, não possui realidade em si mesmo. Porque se ele representa algo, então ele não pode ser o algo, ele é apenas uma representação. Eles deveriam entender esse sentido do despojamento da carne, de eles terem sido separados, e eles terem sido santificados, e constituídos agora um povo, não para agora simplesmente falar, nós somos o povo exclusivo, que fomos separados, que somos únicos, que pertencemos a Deus sobre toda a terra, e portanto nós somos os melhores. Não. Eles deveriam entender o chamamento em Abraão, a predestinação em Abraão, como sendo uma obra da graça divina. E entendendo-se dessa maneira, enquanto um povo que seria um reino de sacerdotes, eles agora deveriam ser uma ponte entre Deus e os homens. Ou seja, eles deveriam agora trazer todas as gentes por meio da pregação do Evangelho. É lógico que não seria o Evangelho conforme nós conhecemos hoje, mas o Evangelho pré-anunciado a Abraão, a partir de toda a compreensão que era possível se ter, se eles não tivessem tornado os elementos simbólicos da fé em coisas meramente materiais. O povo de Israel, ele caiu no grande erro de transformar todos os símbolos da fé em coisas materiais. E este é o grande perigo que todos nós corremos. E esse é o perigo no qual já caiu o cristianismo desde o 4º século da era cristã em diante. Quando os elementos da fé foram traduzidos como elementos carnais. O povo de Israel fez da circuncisão a marca na carne, como se fosse o elemento distintivo, literalmente falando, que os fazia diferente das gentes, dos gentios. Mas sendo eles circuncidados, eles poderiam ser tão incircuncisos quanto os incircuncisos, porque a circuncisão da carne apenas apontava para a circuncisão do coração. Tendo eles a circuncisão da carne e não entendendo que eles deveriam despojar-se da carne, mas sendo eles carnais, levando um mero símbolo do despojamento da carne sem ter tal despojamento, eles eram tão incircuncisos quanto os incircuncisos, embora fossem circuncidados. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu falei que isso era um perigo, né, que nós todos corremos.
e que desde o quarto século a igreja, o cristianismo caiu nesse mesmo sistema, porque ele transformou os símbolos da fé em coisas materiais. O batismo nas águas, por exemplo, ele é um símbolo da fé. Ele apenas representa uma realidade espiritual. Mas a maioria absoluta das pessoas, ou a maioria esmagadora das pessoas, vocês sabem disso, elas confiam, depositam a confiança no batismo em água. Ou não é assim? Ou quantos cristãos vocês conhecem que dizem assim, olha, eu fui batizado nas águas, porém eu compreendo e entendo e busco experimentar a ideia do batismo enquanto uma realidade espiritual de ser unido a cada dia na morte e ressurreição de Cristo. Quantos vocês conhecem que dizem nesses termos, com essa compreensão? Mas todos perguntam, já foi batizado? Não pode tomar a ceia, como eles dizem, porque não é batizado? O fulano não pode se casar com a fulana porque a fulana não é batizada. Não é assim? O fulano não pode cantar no coral porque não é batizado. Tudo passa a girar em torno do rito, porque o rito se tornou materialmente agora a base da fé deles. Eles transformaram, ou melhor, eles perderam a realidade espiritual do significado dos símbolos e ficaram com os símbolos. É por isso que eu insisto sempre numa leitura da Bíblia, numa leitura orgânica da Escritura. A leitura orgânica é tocar esses aspectos essenciais e ignorar, entenda ignorar, não no sentido de desprezar, mas ter a consciência de que os invólucros que carregam essa essência não têm nenhum valor absoluto em nada na vida de um crente. Você pode batizar nas águas 1 milhão de vezes e continuar tão impuro quanto Naamã antes do primeiro mergulho. Você pode comer uma padaria inteira e tomar quantos barris você quiser de vinho. Você nunca terá vida eterna se não comer a carne de Jesus e beber o seu sangue, no sentido de quem ouve as minhas palavras e as recebe dentro de si, esse tem vida eterna, porque as minhas palavras é que são espírito e são vida. Os irmãos entendem a questão? Então, desde o Antigo Testamento, nós temos ali então o homem desintegrado de Deus e o homem representado pela nação de Israel como sendo aqueles que, sendo separados do mundo, como do mundo? Quando Deus chama Abraão, Deus está separando Abraão da carne, está separando Abraão das gentes, e agora eles deveriam entender todo esse significado do chamamento, do despojamento, e ser uma bênção, como dizem Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. Mas o que acontece? Fazendo dos símbolos da fé coisas meramente materiais, depositando a sua fé nas coisas, na circuncisão, na lei, na própria aliança, em Moisés, no templo, nas festas, nos sábados, eles criaram uma belíssima religião. Eu costumo dizer que eles tinham uma carroça de coisas, uma parafernália de coisas. Tudo muito bonito, um calendário anualmente preenchido, os sacerdotes, sumos sacerdotes, tudo em pleno funcionamento, mas eles perderam a essência da fé. Eles tinham a própria Escritura pela Escritura. A prova disso é que, sendo a Escritura um testemunho do Cristo, eles mataram o Cristo e ficaram com a Escritura. E a prova disso é que eles tinham a Escritura pela Escritura, que, sendo a Escritura um testemunho de Cristo, vindo do Cristo, não conseguiram eles ver o Cristo na Escritura. E o desafio que eu faço para todos os cristãos, não poderia fazê-lo para um judeu, nem para um messiânico, porque eles não creem no Novo Testamento, mas o desafio seria o seguinte: por que será que eles não conseguiam ver no Antigo Testamento o Cristo de Deus? E você que é cristão, você diz que consegue ver, não é? Fala, não, por causa da revelação do Novo Testamento. Então o Novo Testamento é para nós uma base que nos orienta na leitura do Antigo Testamento. Os judeus que desprezaram o Messias, eles não viram na Bíblia hebraica o Messias pelo simples motivo
que a leitura que eles faziam da Escritura era sempre uma leitura literal da coisa, era coisa pela coisa, era o templo pelo templo, era o trono de Davi pelo trono de Davi. Ora, se o Messias que virá vai se assentar no trono de Davi, eles queriam um rei que fosse pelo menos igual a Davi. Né? Não foi Davi que completou a conquista da boa terra de Canaã, limpando a terra prometida de todas as nações que ali estavam, que deveriam ser destruídas? Aí vem o Cristo e não destrói ninguém, não tira ninguém da terra, não reivindica nada, um Cristo que paga impostos, que ensina a dar a César o que é de César, que diz para você não resistir ao perverso, que manda você abandonar a sua espada. Aí, que ao invés de trazer a sustentação material e literal da lei, fazia tudo o contrário. A lei dizia, não pode tocar em leproso, ele tocava. Se uma mulher, estando menstruada, se assentasse numa cadeira do templo, no local do templo, aquela cadeira ficaria imunda por 7 dias. Vem Cristo e se permite tocar por uma mulher que está com fluxo de sangue, que tocava nos cadáveres para ressuscitá-los, que comia no meio dos pecadores, que não fazia nenhuma distinção da que a lei fazia, porque a lei a tudo estratificava, a tudo separava. A lei fazia uma divisão enorme, não somente entre judeus e gentios, mas até mesmo entre judeus e judeus. Aí vem Cristo e vai rompendo tudo, porque a leitura que Cristo tem da Bíblia hebraica é uma leitura orgânica. Ele consegue perceber a essência e o significado de cada coisa. Davi, no seu tempo, fez também uma leitura orgânica da Escritura em alguns momentos. Ora, quando ele entra no templo, ele não lhe era permitido entrar no templo, ele entra e tem mais, e diz Jesus, fica sem culpa. E ele come os pães da preposição e fica sem culpa. Ele leva mais tantos homens com ele para dentro do templo e fica sem culpa. Por quê? Porque ele tinha uma visão da organicidade, ele entendia, esse templo não pode ser tudo o que dizem que ele pode sim representar uma cobertura de graça, e sobre essa graça eu estou, e quem está sobre a graça verdadeira, em realidade de Deus, pode entrar no templo, mesmo que a lei não lhe permita, porque o templo só significa essa graça maior na qual eu já estou. Você entende a leitura que ele fazia? De todo modo, os versículos 11 e 12 aqui de Efésios capítulo 2, mostra, portanto, essa condição dos gentios em relação agora ao povo de Israel. É dito, acompanhe comigo por gentileza, quando começa no versículo 11 falando, naquele tempo estáveis, portanto lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, olha, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, aí começa a descrição, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa descrição, ela não significa, preste atenção, ela não significa que os judeus tinham tudo isso. Alguém fala, pastor, você deve estar de brincadeira com a gente. Porque você está dizendo aqui que os gentios estavam separados da comunidade de Israel, estavam separados das alianças, das promessas, não tinham esperança, separados, estavam sem Cristo, né? Separados e sem Deus no mundo. Eu pergunto, olha, e os judeus que tinha o templo, que tinha as promessas, que tinha a esperança, que tinha tudo isso aqui, eles os tinham de fato? Essa é a grande questão. Se você me afirmar que tudo isso que os gentios não tinham, os judeus tinham de fato, eu vou perguntar, se eles tinham tudo isso de fato, por que é dito, em seguida, nós vamos ver num segundo momento, que Cristo, quando veio e instaurou a cruz no centro da história humana, ele reconciliou consigo os que estavam longe e os que estavam perto? Por que ambos são trazidos a Cristo? Ou seja, os judeus que são trazidos, eles foram trazidos tanto quanto os gentios foram trazidos. Ambos precisam de uma realidade espiritual. Os judeus tinham sim a lei, mas escritas em tábuas de pedra.
que para nada serve, porque a lei de Deus é inscrita no coração. A prova de que, tendo eles as 2 tábuas da lei e de nada valia, é que eles quebravam aquela lei continuamente. Ou seja, a lei não estava dentro deles, não tinha um valor real. Se você tem dúvida do que eu estou dizendo, leia Romanos capítulo 7, e lá vai ficar muito claro isso para todos nós. Eles tinham os sábados, mas não tinham o descanso de Deus. Porque se eles tivessem o descanso de Deus, Jesus não teria dito a eles: vinde a mim, vocês que estão aí cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vou aliviar vocês. E se vocês vierem a mim, vocês vão achar descanso para as vossas almas. Ora, se Cristo oferece a eles que tinham sábado descanso, é porque eles tinham sábado, mas não tinham descanso. Não é verdade? Ou seja, eles tinham tudo na forma material, mas precisavam encontrar a substância de tudo aquilo na pessoa do Cristo de Deus. De modo então que a condição aqui descrita poderia ser comparada hoje. Aqueles que ainda não buscaram esse relacionamento com Deus, hoje em dia essas pessoas são chamadas de incrédulos. Os evangélicos chamam os descrentes. Vamos pegar esse paradigma para os irmãos entenderem, tá? Então, quando os crentes falam os ímpios, os incrédulos, os descrentes, seriam os gentios aqui. Para a gente poder ter uma palavra prática, tá? E os judeus aqui seriam os crentes. Mas o fato é que ambos, porque é homem, é o ser humano, precisa de uma verdadeira reconciliação. Por isso, então, que o segundo bloco é do versículo 13 até o versículo 19, nós vamos encontrar aqui agora o momento em que Cristo, ele entra no mundo e manifestadamente ele agora coloca a cruz no centro da história humana. A morte de Cristo, historicamente falando, há 2000 anos, que manifesta a realidade do Cordeiro de Deus que foi imolado desde a fundação do mundo. Ou seja, é na cruz onde todos encontram reconciliação. O que significa que todos os homens, indistintamente, se é judeu ou se é gentil, precisa de ser reconciliado com Deus. Mas os judeus, eles têm a sua religião, eles eram servos de Deus. Como se pode falar isso acerca deles? Ora, basta você ler Romanos capítulo 2, quando o apóstolo Paulo, ele faz uma descrição, no capítulo 1, da condição dos gentios, e no capítulo 2 ele faz uma descrição da condição dos judeus. De maneira que depois que Paulo descreve os gentios numa condição deplorável, e ele também descreve os judeus também numa condição deplorável, que ele mostra que os judeus, tendo tanto acesso a alguma revelação de Deus naquele tempo, mas eles não eram em nada espiritualmente no coração diferentes dos gentios. Paulo nivela todos, como que dizendo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Paulo diz todos lá em Romanos, algumas pessoas pensam assim, então até as criancinhas. Aí eles querem ir para esse contexto, aí querem debater se uma criança, porventura, quando nasce, está destituída da glória de Deus. Até que vem Jesus e fala, das criancinhas é o reino de Deus, não é? Aí a discussão fica nesse nível. Mas quando Paulo diz todos pecaram, lá em Romanos capítulo 3, ele está dizendo, os gentios perderam essa glória e estão alienados de Deus. E os judeus também, todos estão, inclusive os judeus. Quando você lê todos em Romanos, é como que dissesse, não somente os gentios, mas também os judeus. Todos ali quer dizer, os judeus também estão incluídos nessa mesma necessidade de reconciliação. A cruz de Cristo é o maior símbolo da reconciliação. Vejam os irmãos que ela tem pelo menos 2 travessões. Um que foi fincado na terra no sentido vertical,
e outro que, cruzando esse vertical, faz o sentido horizontal. Refere-se a essa união, essa ligação de Deus com os homens. Esse travessão vertical fala dessa reunião do homem com Deus. Existe uma ponte que liga os céus e a terra, mas não, essa união do homem com Deus não para por aqui, porque agora tem um travessão que fala dessa horizontalidade, porque aquele que é reconciliado com Deus também é reconciliado com os homens. Ou seja, há uma dupla reconciliação. E essa reconciliação encontra um epicentro, que é o encontro, né, desses dois travessões. Esse ponto de encontro é exatamente essa reconciliação, essa interseção das duas traves, fala desse encontro de Deus com o homem e com os homens, para formar uma só unidade. Isso é redenção, isso é reconciliação, porque a cruz, enquanto símbolo dessa reconciliação, tem aqui nela cravado o crucificado. É como que esse símbolo nos dissesse, a mensagem da cruz quer nos dizer, não existe reconciliação sem morte. Mas cuidado, quando a Bíblia diz categoricamente que não há remissão de pecado sem sangue, logo as pessoas pensam em sangue, sangue caindo, o sangue derramado, as hemácias. Olha, sempre para o sentido, é isso que eu estava falando contigo agora há pouco, meu querido, o sentido literal da coisa. O sangue de Jesus, eles pensam no sangue vertido, o suor que se tornou em gotas de sangue, que saiu dos escravos. Quando pensam na cruz, pensam no madeiro. Quando pensam na morte, pensam na morte física. E eles se esquecem que este crucificado, ou seja, não, eu dizia, não há reconciliação sem sangue, não há reconciliação sem morte. Sangue, morte e cruz significa abrir mão de si e se entregar ao outro. Este é o significado da morte de Cristo. Nunca pense a morte de Cristo enquanto golpes, enquanto murros, enquanto sangue caindo, enquanto machucados, feridas, como por muito tempo o cristianismo viu e ainda vê até hoje deste modo. Ou seja, os crentes falam tanto do crucificado, mas não entenderam a sua morte. Uma vez que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, então essa morte que aconteceu na fundação do mundo, e olha que é dito que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Se ele foi imolado, eu pergunto, que tipo de imolação foi essa? Senão que desde a fundação do mundo, diante do mundo que seria criado e do mundo que se desintegraria de Deus, Deus já está se doando para resgatá-lo. Já está se dando ao homem sem nada requerer em troca. Já está se doando, e quando ele vem ao mundo, todos os sofrimentos físicos foram sofrimentos necessários nessa incursão para manifestar e mostrar ao mundo o seu coração de amor, de graça, de misericórdia, de perdão, de não violência, de não retaliação, de não vingança. Esse é o significado da reconciliação. Puxa, a mensagem da reconciliação, ela é tão bonita, e todas as pessoas falam assim, puxa, a melhor coisa que pode acontecer com alguém é que ela seja reconciliada com Deus. É verdade, mas os irmãos têm ideia da experiência da reconciliação? É o segundo bloco que eu quero apresentar para os irmãos. Porque agora vocês imaginem que de um lado nós temos as gentes, povos que vivem em guerras, ou não, lutando uns contra os outros. Eles, enquanto um bloco de humanidade, estão não somente, eles são inimigos do eterno, como eles são inimigos entre si. Precisam de reconciliação. E os judeus? Eles tinham o templo, tinham a lei, tinham as promessas, tinham as alianças, tinham tudo isso. Mas precisavam de encontrar em Cristo a realidade de tudo aquilo.
se não tinha a realidade de Cristo em tudo aquilo era apenas um monte de palha e nada mais. E agora vem Cristo, entra na história e coloca a sua cruz. Ele planta a sua cruz no Gólgota e agora ele está ali elevado sobre um monte, como que dissesse: olhem todos para mim e vejam aqui Deus em Cristo, reconciliando consigo o mundo, com os braços abertos, chamando os homens à reconciliação. Vocês querem experimentar essa reconciliação? A maneira não é aceitando Jesus, nos métodos que vocês conhecem desse rito que acontece nas igrejas evangélicas. Vocês querem ser reconciliados? O método não é você sendo batizado numa piscina, no rio, num córrego, nem no mar da Galileia, nem no Rio Jordão. Não é você simplesmente fazendo parte de uma comunidade de pessoas que se reúnem para ter algum contato, um aspecto social, cantar alguns hinos, ouvir 15 minutos de palavra e trazer um dinheirinho para o pastor. Não é assim que acontece. Se você deseja ser reconciliado, entenda, só há um lugar de reconciliação. Vocês querem ver? Onde está a reconciliação? Não é uma doutrina a reconciliação, é uma experiência. Veja na sua Bíblia, na segunda parte, que diz aqui no versículo 14 de Efésios. Efésios 2. Vamos no 13, né? É o 13. Mas agora, vírgula, é nele, em Cristo Jesus. Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio de quê? Da cruz, destruindo por ela a inimizade. Somente na cruz acontece a reconciliação. Só está reconciliado com Deus e com os homens aquele que vai à cruz, aquele que com Cristo na cruz é feito um só com Cristo. E quantos vão a essa cruz? Eles participam agora dessa obra de reconciliação. Reconciliação implica o seu desgoificar-se, ou seja, você abrir mão do seu eu, do seu ego, da sua máscara, para não ser na cruz. A cruz é um instrumento de aniquilação e morte. Ou seja, na cruz, todas as minhas preferências, os meus preconceitos, as minhas razões, os meus próprios fundamentos, tudo aquilo que eu defendo, que eu acho que é meu, por isso ou por aquilo, é desfeito. Porque na cruz, todos constituem-se agora um só em Cristo. Se tornam um só corpo. Fala agora de unidade de coração, de unidade de alma, de unidade de pensamento. Quando diz unidade de coração, alma e pensamento, e esse é o ensinamento de Paulo em Filipenses capítulo 2, nós vamos encontrar abundantemente e bem desdobrado ali no exemplo de Cristo, quando Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, quando nós falamos exatamente dessas questões, nós estamos falando, de fato e de verdade, de um abrir mão de si mesmo. Lógico que você não tem como pensar o que eu penso. Ter um só pensamento não significa que você necessariamente deve pensar somente aquilo que eu penso, mas que nós tenhamos um só pensar, que é comum a todos, que é a verdade do Evangelho. Sois todos nós governados pela mesma ideia de que a cruz é o que destrói toda a diversidade
para construir uma unidade. Daí, naquilo que nós não concordamos em pensamento, nas coisas práticas da vida. Tem coisas práticas, por exemplo, agora, nesse período de pandemia, de Covid, um exemplo, nós temos vários pareceres. Tem a pessoa que não está nem aí para o vírus, que na verdade nem acredita que existe vírus algum. Não tem essa pessoa? Fala, não, isso não existe, isso é mentira, isso é uma invenção para dominar. Tem outro que fala, não, o vírus existe e tal. Tem uns que acreditando no vírus, fala, não, ele existe, mas eu não tenho medo dele, pode vir, se me matar, matou, não tem problema. Tem outro que diz assim, não, o vírus existe, eu tenho medo dele, então eu vou, como eu não quero pegar esse vírus, então eu vou fazer, eu não vou congregar, eu não vou trabalhar, eu não vou sair, eu vou ficar em casa. Tem gente que está preso, as 7 chaves de casa, não sai para lugar algum, absolutamente. Não é? Tem outros que falam, não, eu não estou nem aí, sair abraçando todo mundo, beijando todo mundo, pegando em todo mundo. Cada um tem uma maneira de pensar a vida. Mas, quando nós estamos reconciliados, você tem o seu parecer, mas o seu parecer nunca será imposto ao outro, nunca será impedimento de relacionamento, nunca vai ser causa de disputa, de discórdia, de confusão, de conflito. Nunca. Porque você, em Cristo, você ama o outro e você respeita o outro. Estar reconciliado com Deus é exatamente você viver bem com todos os homens, amando, respeitando, considerando uns aos outros, não permitindo que absolutamente nada interfira na nossa amizade, no nosso relacionamento, no nosso amor, na nossa convivência. Estar reconciliado é ter como essencial a verdade de Deus. Nele nós estamos reconciliados. O símbolo da cruz, aqui, nessa segunda porção, em quem ou na qual todos nós nos encontramos, porque o encontro aqui dos gentios com os judeus é a cruz. Essa cruz, ela é símbolo, então, dessa reunião de corações e de almas. O que, então, é agora representado também pela igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Sim ou não? A igreja é a noiva de Cristo. A igreja local, enquanto comunidade, ela deveria ser a maior expressão da reconciliação de Deus. Porque a ideia de igreja é o quê? Eclésia são os chamados para fora. São aqueles que deixaram as extremidades da separação para se tornarem um em Cristo. Então, imagine que coisa linda agora, a igreja enquanto chamados, igreja enquanto congregados, igreja enquanto reconciliados, agora como uma grande expressão da obra de Cristo, como uma manifestação do que Cristo realizou por nós. Mas quando nós olhamos para a igreja, no sentido prático e geral, nós vemos que, na maioria das vezes, a igreja não expressa essa reconciliação. Isso é explicável, no sentido de que nós, igreja, estamos dentro de um processo de reconciliação. Eu acredito que enquanto nós não entendermos definitivamente a ideia de processo na nossa experiência humana, nós vamos ficar patinando sem alcançar muita coisa. Porque, infelizmente, o que os cristãos, de modo geral, acreditam é que uma vez que eles aceitaram Jesus, pararam de beber, de fumar, de dançar e de frequentar o forró, agora está tudo certo. Só que, tudo bem que tem alguma coisa certa nesse caminho deles, mas quanto ainda precisamos nós de destruição interior para nos tornarmos um só? Então, a igreja está dentro desse processo, embora ela não consiga perceber que precisa desse processo.
Por isso que na terceira parte desse texto que eu propus aos irmãos, está aqui no versículo 20 a 22, diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ora, o terceiro momento fala que, vamos colocar os três momentos para os irmãos entenderem. Primeiro momento, os extremos da divisão, os extremos da separação, o vácuo que há entre nós, entre os homens, a inimizade. Seja a inimizade da carne, seja a inimizade religiosa. Porque quando Paulo fala que Deus tirou do meio a inimizade, ele fala da inimizade religiosa, ele fala da lei. Porque até as coisas supostamente referentes a Deus nos divide. Porque quanto mais o homem é religioso, mais divisível ele se torna. Porque a religião, cada uma constrói em volta de si os seus muros. Cada religião quer ser a detentora da verdade. Cada religião quer ser única e exclusiva em detrimento de todas as outras. A religião que propõe a reconciliação dos homens, na verdade, ela separa os homens. Então, o primeiro momento é que nós estávamos totalmente nos extremos da inimizade, porque entre nós havia um grande abismo de inimizade carnal e religiosa. Havia uma diferença enorme. Diferença se você é circuncidado, não circuncidado, se você é judeu, se você é gentil, se você é homem, se você é mulher, se você é ocidental, se você é oriental. Havia toda sorte de estratificação, de divisão, de separação, separações de etnias, separações no coração, do preconceito. Eu nunca vi coisa ser mais destrutiva e separatista do que religião. Ela cria todos os meios de separar os homens e de discriminar os homens. Não aceitamos na nossa igreja pessoas divorciadas. É uma estratificação. Você, é divorciado? Não dá. Alguém vai dizer, aí a pessoa muito religiosa, que quer mostrar para todo mundo que nós estamos errados e etc. Está vendo? O pastor Alexandre já está apoiando o divórcio. Queridos, quem é que apoia divórcio? Nenhum divórcio é bom. Todo divórcio é o fim de uma história com muita dor, com muito sofrimento. Nunca vi alguém se divorciar sorrindo. Que maravilha, é a coisa mais gostosa de divorciar na vida. A pessoa pode ter até alguma alegria por se livrar de uma série de sofrimentos, mas é uma dor doída. Ninguém se divorcia porque isso é a melhor coisa do mundo. Aí a pessoa fala, não, é divorciado, está fora. A pessoa se assentou na cadeira de Moisés para julgar agora. Não, se é homossexual, também não pode. Imagina que eu recebi um telefonema há uns 2 meses, 3 meses, uma pessoa, pastor, eu estou lendo a Bíblia aqui, e me deu uma sede de Deus, uma vontade de ter comunhão com Deus. Eu falei, mas por que você não tem, fulano? Pode ter comunhão com Deus, que maravilha. Tal, entra no Santo dos Santos, do teu espírito, Deus habita. Não é assim, não é tão simples assim. É porque você não sabe. Eu falei, eu não sei o que eu não sei. Sou homossexual. Eu falei, mas você tem Deus dentro de você? Assim, não tem jeito. Eu fui ensinado que não pode, não tem jeito, eu estou fora, eu não tenho o que fazer, eu não posso, Deus não me quer. A ideia, né? Pastor, alguém vai estar falando, então pode agora? Não é que agora pode ou que agora não pode, é que o Senhor veio para o homem, ser humano. O ser humano, ele, quando não é homossexual, é um tarado, é um hétero tarado sexual. É um profano, é um impuro, é um traidor, quando não trai na prática, trai no coração, é um mentiroso, é um ladrão, é um falador da vida alheia.
É alguém que, em nome da santidade, não consegue ver o erro de alguém e não sair falando. E ainda fala, eu estou falando para poder preservar você daquele fulano que pode te contaminar. Gente, o ser humano precisa de redenção, de reconciliação. O primeiro momento fala dessas divisões todas, dessa condição de sem Deus no mundo. É uma humanidade sem Deus. E até os judeus que tinham tudo aquilo que eu disse, sem Deus no mundo. Porque não pode ser uma nação com Deus, se quando Deus veio, eles não conheceram. Como é que eles não conheceram? Como é que eles estiveram ali face a face com a luz manifestada? A luz brilhou, realizou tantos prodígios, sua palavra, seus ensinamentos. Uma chuva de graça esteve sobre eles, e ainda assim eles mataram o Messias. Como é que pode falar que eles tinham verdadeiramente, inclusive, sem Cristo? Então eles tinham Cristo, como assim? Vocês entendem? Pode ser que, se você pegar no sentido superficial, não, mas eles tinham a promessa. Mas o que é uma promessa quando não tem nenhuma realidade de promessa no coração? A vinda de Cristo é uma promessa, mas se você só tem isso no bojo da sua teologia e não tem a esperança no coração, você não tem esperança alguma. Esperança não é uma doutrina. A doutrina da minha igreja defende a esperança da vinda de Jesus. Mas e daí? E você tem essa esperança? Essa é a grande questão. Quem tem a esperança? Porque o que é a esperança da vinda de Cristo? Ora, é um desejo, não é assim, ele vai voltar e eu quero que ele volte. Não é isso. Esperança é uma dor muito grande, que não consegue viver neste mundo diariamente sem chorar, e que almeja que chegue esse dia para que a justiça se estabeleça. Isso é esperança. Você não está nem aí para nada. Você quer que o mar pegue fogo para você comer peixe assado, peixe frito. E você fala que tem esperança. Então o primeiro bloco fala dessa condição do homem sem Deus no mundo e sem Deus na religião. Que tem esperança, mas é uma esperança vazia, e o outro que não tem nem vazia, graças a Deus. E que agora é o segundo momento que eu propus. Cristo entra na história, nesse vácuo de inimizade, estabelece um fundamento seguro e fala: venham para cá. A cruz é o lugar. Não existe salvação fora da cruz. Mas quando diz que não há salvação fora da cruz, não significa que não há salvação sem o que você chama de evangelho da cruz. Não há salvação fora da cruz no sentido de que não há salvação sem essa união vital do abrir mão do ser em Cristo. Não há. Você pode ir para Jerusalém, você pode até ter comprado uma lasquinha da cruz de Jesus. Problema nenhum. Mas não dá nada. Dá nada, nada, nada. Você pode ter água benta, não dá nada. Tudo isso é nada. Água benta é água. Hóstia é pãozinho, é de trigo. Só trigo. E o pão da ceia também é pão, é trigo também. Tudo é. O batismo também é só uma aguinha só, não deu nada. O batismo sem uma conversão de coração é como Pedro fala sobre a porca lavada. Pega uma porca, batiza, ela continua sendo porca. Não resolveu nada. Vocês entendem? Então, é na cruz que tudo se reconcilia. E essa cruz não é uma cruz, e nem é uma história de um dia que alguém foi crucificado. A cruz de Cristo é uma cruz eterna. E se ela é eterna, ela não pode ser de 2000 anos para cá. Ela é uma cruz que sempre está e sempre esteve. Estou enfatizando, o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Esse Cordeiro foi simbolizado pelos muitos sacrifícios do Antigo Testamento. Ele se mostra na história como aconteceu há 2000 anos. Depois disso ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, e ele é visto por João como o Cordeiro recém-imolado no trono de Deus. E na eternidade, Apocalipse 21 e 22, lá está o Cordeiro de Deus. É porque é Cordeiro sempre, é morte eterna, é morte sempre, porque é um doar sempre, é um abrir mão sempre. Por isso que ele é o Criador, porque é só pelo morrer que produz, que se gera,
E esse gerar constante do Criador é o seu morrer constante. E o terceiro momento, então, é o momento que eu estabeleci aqui no capítulo 2 de Efésios, versículos 20 a 22, é o nosso momento atual com vistas à eternidade. Ser edificado. É difícil falar isso, né? Porque por mais que a gente fale, explique de todo modo, de todo jeito, nós estamos tão habituados com a doutrina, com a teologia. Afinal, são 2000 anos de história, né? 2000 anos de carga da letra. Vocês têm ideia, essa questão da teologia, da letra, é tão problemática, é tão complicada, que até Machado de Assis, deixa eu abrir um parênteses aqui para mostrar isso para vocês, ele percebeu quão nociva é essa questão teológica. Ele falando ali de Brás Cubas, quando Brás Cubas está em casa, enfermo, momentos antes, quando ele começa a sofrer o seu delírio, antes de ele montar naquele hipopótamo e buscar o começo dos tempos, já falei para vocês isso aqui, né? Então, na cama ainda, ele está ali com as mãos assim cruzadas, e ele, quando se olha, e já começou o seu delírio, ele se vê transformado na súmula de Tomás de Aquino, na súmula teológica de Tomás de Aquino. Ele se vê transformado no livro, cujos ferrolhos eram suas próprias mãos. Ele fala, eu me vi como um morto, e minhas mãos eram o ferrolho que trancava aquele livro. Olha só que crítica mais profunda. Ele falou, gente, o que transformaram as verdades orgânicas de Deus? Num livro, ele fala de uma capa, ele fala de um material muito caro, eu não me recordo exatamente o nome do material, a descrição que ele faz do livro, de um livro luxuoso, com aquelas trancas, mas ele fala, mas é morte, porque ele se via como um morto. Ele chama a teologia de morte. Então, quando nós falamos sobre esse terceiro ponto, edificados, e todos vós estão sendo edificados uma casa espiritual, isso às vezes bate no nosso coração, ou que seja na nossa mente, como, não, nós já sabemos disso, sendo edificados. Mas, poxa, ser edificado é um processo de destruição e de construção. Ou seja, nós temos que parar um dia, em algum momento, e falar assim, puxa, eu preciso me envolver nesse trabalhar divino. Eu preciso me conhecer mais, me entender mais à luz de Deus, pela sua palavra. Eu preciso, poxa, de ter um compromisso com aquilo que está acontecendo comigo. E levar isso a sério a cada dia, julgar a nós mesmos em cada circunstância, cada palavra ouvida, nós ruminarmos a palavra, refletirmos a palavra, compararmos a palavra com o nosso viver, com o nosso andar, com o nosso casamento, com os nossos relacionamentos, com as nossas amizades, com os nossos negócios, para que esse processo de mudança de fato aconteça. Para que, por fim, surja, como surgiu a cruz, enquanto símbolo e o lugar da amizade com Deus e os homens, da reconciliação, surja por fim o edifício totalmente edificado, como a obra-prima consumada de Deus da reconciliação. Porque se todos nós estamos sendo edificados, quando essa edificação estiver pronta, não haverá mais Alexandre, Cádimo e assim sucessivamente. Haverá o edifício. Numa casa você não pode falar onde está a água que aqui foi usada, o cimento, o tijolo, a areia, a brita, o ferro, porque agora o que importa é a casa. O ferro ele tem uma suma importância na construção de uma casa. Mas depois que ele está lá dentro, ele tem a sua importância velada, porque agora só vai prevalecer
o desfrute da casa. Ninguém fica, ai, que ferros maravilhosos estão dentro dessas colunas. Ninguém desfruta de uma casa pensando, rapaz, eu comprei uma brita zero. Oh, que brita linda, não posso ver, mas eu fico aqui pensando nessa brita maravilhosa. O cimento que eu comprei para minha casa, que estão nessas paredes, não posso ver, mas, puxa, ó, Ciplan, que coisa maravilhosa. Não existe isso. Agora a casa se torna um ambiente. Então a edificação vai ser finalmente um ambiente onde todos são um. E a importância está no todo e não nas partes. Ambiente de paz, de conforto, de segurança, de amor, de carinho, de fraternidade, de amizade. Então nós temos o caos, na primeira parte do texto proposto hoje. Nós temos a cruz como lugar da reconciliação. E nós temos finalmente o edifício de Deus, com uma reconciliação consumada nos filhos de Deus. Pensem nisso, tá bom? Que nós possamos pensar nessa palavra, ruminar essa palavra, orar essa palavra, para que Deus possa realizar em nós aquilo que Ele começou a realizar. Próxima semana entramos no capítulo 3 de Efésios, tá bom?